Oi, gente, tudo bem? Eu sou Isadora Guerci, sou cantora, sou fonoaudióloga, para quem não me conhece, e hoje eu estou passando aqui para falar um pouquinho para vocês, junto com o Fernando, sobre microfones. Eu resolvi falar sobre isso porque alguns dias atrás a gente estava aqui num processo de gravação e eu falei um pouquinho, né, sobre esse processo, mostrei um pouquinho os microfones e perguntei para vocês se vocês teriam curiosidade, queriam saber um pouquinho melhor sobre os tipos de microfone. Então eu resolvi convidar o Fernando. O Fernando é meu marido e o Fernando, ele é técnico de som e também é professor. E é uma pessoa que tem muito conhecimento em acústica, em vibrações. Sigam ele porque vale a pena, tem muita informação, tá bom? Então a gente vai falar para vocês aqui um pouquinho hoje sobre o microfone. Chamei o Fernando para falar porque ele tem muito mais propriedade desse assunto do que eu. E a gente sempre toca algumas figurinhas, né? Por esse engenheiro, eu ser fonoaudióloga, a gente acaba discutindo algumas questões relacionadas a isso. Então, a gente vai falar para vocês hoje um pouquinho sobre esses tipos de microfones, para que vocês conheçam e entendam um pouquinho a diferença e onde cada tipo deles pode se encaixar aí no seu processo de gravação ou em algo que você vai fazer e vai cantar. Eu acho que é uma informação muito válida e é bacana de saber. Então vamos lá? Vamos lá, então. Nós temos aqui três tipos de microfones, que aí a gente pode mostrar aqui um exemplo de cada tipo e também discutir um pouquinho aqui sobre a diferença que nós temos aí entre esses microfones. O primeiro microfone que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, então, é o microfone de fita. Ele é um microfone que ele tem uma construção bastante simples. Esse exemplo aqui, no caso, é um microfone que ele é feito à mão, é um engenheiro que faz ele, que é o Liciel. Esse tipo de microfone ele tem a característica de ser mais velado. Ele tem ali os agudos, né, um pouco menos proeminentes e assim então, né, dá essa região mais alta aí da voz ou do instrumento, né, mas com uma amplitude um pouquinho menor. Ele é um microfone que ele é mais sensível, a construção dele, né, ela é mais sensível, então não é um microfone ali que você pode colocar em qualquer aplicação. Deve ser evitado, então, grandes fontes de som, e aí, no caso, evitando, né, por exemplo, colocar ele diretamente num bumbo de bateria, onde é que você vai ter um deslocamento de ar muito grande, ou no alto-falante, né, de um contrabaixo, então ele tem que tomar alguns cuidados, certo? Certo. Segundo exemplo aqui, então, vamos falar aqui dos microfones condensadores. Esse tipo de microfone a gente já deve ter visto aí, né, em várias ocasiões, em gravações de voz, mais utilizado no estúdio, porque ele é um tipo de microfone que ele tem uma sensibilidade maior. Então, ele consegue captar melhor as nuances da fonte sonora, por exemplo, a voz ou um violão, né? Então, ele é bastante utilizado aí em estúdios, em situações controladas, porque como ele é bastante sensível, então, né, numa situação ali de som ao vivo, né, de show ali, ele pode captar ruídos e vai pegar ali os vazamentos dos outros instrumentos, do retorno, pode causar aí microfonia. Não que não possa ser utilizado, né? Tem vários artistas que usam microfones condensadores, tanto desse tipo, ou microfone de mão, né? Tem microfones de mão também que são condensadores, e né, são utilizados em som ao vivo também, mas precisa desses cuidados. Nós aqui temos dois exemplos, um de cápsula larga e um com uma cápsula menor. Esses dois microfones aí a gente vê bastante então, né, dentro aí de estúdio, microfonar aí um violão que está sendo gravado, uma voz, né, então a gente vê bem aí a aplicação dele. A gente está até usando agora um microfone condensador para gravar esse vídeo. Então é bacana, né? Para vocês saberem também. Sim, é um microfone então que ele pode ficar um pouco mais distante da fonte e ainda assim captar ela, né? Por último aqui então, vamos mostrar um tipo de microfone dinâmico, tá? Então nós temos aqui
um famoso aí SM58. Nosso amigo de todas as horas, o SM58. É um ótimo microfone. Microfone clássico, né? Então aplicado aí, utilizado aí por, sei lá, eu acho que todos os cantores, artistas aí já utilizaram esse tipo de microfone. E ele é um microfone que ele é bem resistente, então por isso a sua aplicação aí muito no ao vivo. Ele tem uma sensibilidade um pouco menor quando comparado aos microfones a condensador, então ele não capta tão bem as nuances ali da fonte sonora. Mas ele ainda assim resolve muito bem, né, a aplicação dele, por exemplo, para uma voz. E como ele tem uma sensibilidade um pouco menor, na aplicação ao vivo, isso aí ajuda porque então ele vai captar menos o vazamento dos outros instrumentos, vai captar menos o que está vindo das caixas de retorno, com isso, né, dando aí, tendendo a dar menos microfonias. E quanto mais perto, né, da fonte sonora, mais encorpado vai ficar o som, né, que esse microfone vai captar. Justamente, é o efeito proximidade, né? Então, quando você fala dele mais próximo, ele vai estar captando mais grave, quando fala ele mais distante, né? Esse grave, ele fica menos preeminente. Por isso a importância, gente, também da gente ter em mente a importância de colocar o microfone no posicionamento correto, perto da nossa boca, para que ele capte, né, aquilo que a gente está querendo passar, a mensagem que a gente está querendo passar. Então, mais para frente, a gente vai falar também um pouquinho sobre a forma que você tem que utilizar seu microfone, posicionamento correto, para sair o seu som desejado, né, daquela mensagem que você está passando ali no momento, tá bom? Cada microfone também tem um local específico, né, de captação. Então, a gente vai estar falando sobre isso também mais para frente. E sobre outras informações também, né, Nando, que é importante saber Isso aí sobre daí. os microfones, tá? Vamos escutar agora um pouquinho de cada um para a gente sentir aí a diferença de timbre deles? É legal que vocês coloquem um fone, tá? Para que vocês consigam perceber as diferenças, beleza? Então vamos lá. Quis você pra meu amor e você não me entendeu. Quis fazer você a flor de um jardim somente meu. Quis te dar toda a ternura que havia dentro em mim. Você foi a criatura que me fez tão triste assim. Ai, agora você passa, eu acho graça. Nessa vida tudo passa e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela. Minha rosa amarela desfolhou, perdeu a cor. E aí, pessoal, sentiram a diferença de cada microfone? Deu para perceber aí a nuance que cada um traz aí para a voz? Gente, fica atento então, que mais pra frente a gente vai postar outros vídeos falando um pouquinho mais sobre esse processo de gravação, sobre os microfones, sobre o posicionamento desses microfones, sobre o processamento, equalização, compressão e também sobre os efeitos que são colocados aí. Então, curte um pouquinho aí o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação, desse vídeo falando um pouquinho sobre microfones. E mais pra frente a gente vai soltando aqui mais coisas e mais informações para vocês, tá? Eu acho que é muito bacana isso porque a gente acaba conversando sobre o que o técnico de som, o que o fonoaudiólogo pode fazer por você, que é cantor, ali no estúdio para te auxiliar, para te ajudar. E mais para frente a gente vai falar também um pouquinho sobre como o fonoaudiólogo pode ajudar você nesse processo aí de algo que você deseja gravar, desde ali a concepção do estudo da sua música, até a preparação vocal que acontece dentro do estúdio, e também a parceria entre o fono e o técnico de som, que é muito importante, vai muito além dessa preparação vocal que acontece ali na hora, tá bom? Fica aí com a gente e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Até mais!